Olá galera, bem-vindos a uma videoaula referente a equações diferenciais, e aqui eu vou estar apresentando a classificação de uma equação diferencial quanto ao tipo. Por ser a primeira aula da disciplina, convém a gente primeiro entender bem o que vem a ser uma equação diferencial. Claro, eu vou definir aqui, mas a princípio, equação diferencial nessa estrutura aí composta de duas frases, você tem equação e tem diferencial. Diferencial vai lembrar derivada, e a equação vai te lembrar o quê? Por exemplo, um exemplo desse. Então, se eu tiver aqui x mais 3 igual a 4, isso é uma equação. O que é uma equação? É uma expressão dessa forma aqui, que ele pergunta, é uma espécie de pergunta, qual o valor de x que tal substituído somado com 3 dá 4. Óbvio que resolvendo aqui a gente vai achar que x vale 1. Então essa aqui é a solução desta equação. A diferença é que a gente vai trabalhar numa equação diferencial onde a solução dela vai ser uma função. Por exemplo, existe uma função que se eu pegar a derivada dela menos ela própria dá zero. Então isso aqui, vou definir adequadamente daqui a pouco, só estou adiantando aqui para a gente entender o universo que a gente está trabalhando. O nosso objetivo vai ser resolver coisas como essa. Achar respostas para coisas como essa. Então, ó, aqui, por exemplo, a função y igual a e elevado a x é uma solução para essa equação aqui. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, e elevado a x, a derivada é o próprio e elevado a x, menos a própria e elevado a x, zero. Eu vou estar falando de solução da equação diferencial nas próximas videoaulas, mas a princípio a equação diferencial é uma coisa dessa forma aqui, certo? A definição mais formal que a gente tem, deixa eu só apagar aqui, não vou precisar do padre agora, é a seguinte, né? Uma equação que contém derivadas ou diferenciais, né? Aí você volta lá no cálculo direitinho. De uma ou mais variáveis, uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes é chamada de equação diferencial. Tá certo? Então, note que no exemplo que eu dei, qual foi esse aqui, né? Y' menos y igual a zero, eu continha aqui uma derivada, né? A derivada primeira de uma certa função. Pronto, isso já caracteriza esta equação aqui como uma equação diferencial. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. São os seguintes, ó, exemplos. Né? São equações diferenciais, né? A equação diferencial vamos usar as iniciais ED, né? Para a gente simplificar um pouco. São EDs as seguintes equações. Por exemplo, a equação dy dx menos y igual a 3. Quer dizer, quem é a função que, quando eu derivo ela, subtraio ela própria, ainda sobra 3? Certo? Letra B. Um outro exemplo poderia ser... claro que... O que acontece aqui? Se eu explorando um pouco mais esse exemplo, de acordo com a definição, quem é aqui a variável dependente e quem é a variável independente? A forma de organizar a questão me diz que eu estou derivando y em relação a x. É como se eu tivesse uma coisa da forma y igual a f de x. Não necessariamente vai ser explícito, né? Às vezes eu não consigo explicitar. Mas é como se eu tivesse uma coisa dessa forma. Nesse caso aqui, o y é a variável dependente e o x é a variável, né, independente. Certo? Então, isso aqui, na verdade, é uma equação diferencial. O que caracteriza esse fato é a presença desse termo aqui. No segundo exemplo,
é o seguinte. Exemplo B aqui, né? Se eu pegasse essa coisa aqui, ó, du dx mais dv dx igual a zero. Então perceba que eu tenho aqui as funções u e v, a soma delas, derivadas, deu zero. Tá certo? Então isso aqui também é equação diferencial. Por quê? Porque há a presença desses dois termos aqui, ó. São os termos que fazem parte da derivada. É a derivada primeira da função 1 em relação a x, a derivada primeira da função v em relação a x. Então, nesse contexto aqui, isso aqui seria mais ou menos uma coisa da forma assim, ó. Uma função da forma z igual a... já é uma coisa mais de duas variáveis, né? U de x, v de x. Imagine o movimento de uma formiga no chão, né? Onde x é o tempo, por exemplo. Então aqui seria um movimento, a distância que ele subiu numa certa direção e aqui na outra. Por exemplo, aqui é o que ele vai no eixo x, né? Em relação ao eixo x, e aqui é o movimento em relação ao eixo y. Então isso aqui vai dar um ponto. Então você poderia pensar desse jeito. Então é uma função. Claro que não convém aqui, nem na matéria a gente costuma trabalhar funções desse tipo, mas eu posso pensar numa coisa desse tipo. Eu estou trabalhando com uma certa função z de x, né? Melhor colocando assim, onde eu vou ter duas coordenadas, por exemplo. Então, neste contexto, a minha variável minhas variáveis u e v, né? Eu retiro daqui que u e v são, né, variáveis dependentes. Mas dependente de quem? De x. Então, x é a variável independente nesse caso. Tá certo? Um outro exemplo é esse aqui, ó. Semelhante ao primeiro, por exemplo, y duas linhas mais y linha mais 3y igual a zero. Aqui, na verdade, eu já tenho o quê? Uma composição de diversas derivadas. Y duas linhas, para você que não lembra, se você for mudar a notação, isso aqui é d2y, dx2 mais dy dx mais 3y igual a zero. Então, de novo, a presença ó, da derivada segunda e da derivada primeira de uma certa função y em relação a certa função x. Análogo ao primeiro exemplo, né? Então é a mesma coisa que eu vou ter uma função da forma. A resposta minha vai ser uma função da forma y igual a f de x. Tá certo? E onde y vai ser minha variável dependente e x vai ser minha variável independente. Um pouquinho pequeno aí, mas tudo bem, dá para entender. E há um outro caso, depois eu vou até dividir melhor esses casos aqui em dois tipos, né, nas ordinárias e nas parciais, que é a seguinte, aí eu já uso uma letrinha um pouco diferente, du, dy mais dv dx, certo? Igual a zero, por exemplo. Que tipo de função? Isso, de novo, isso aqui também é uma equação diferencial. Só que você percebe aqui o seguinte, esta função aqui, ela seria uma função mais ou menos assim, ó, z de xy, seria já uma função de duas variáveis. Em que formato? Ela seria uma função u, por exemplo, o caso mais geral, e v de xy. Então, entram duas coordenadas, saem duas coordenadas. Por exemplo, pressão e temperatura, e sai o tamanho da barra e a densidade da barra, sei lá. Né? Você tem uma barra de metal, aqui entra a pressão e a temperatura do ambiente, e aqui entra o comprimento da barra e sua densidade, por exemplo. Sei lá, pensa assim.
A princípio a gente trabalha muito com o exemplo A e coisa semelhante ao exemplo C, tá certo? O exemplo B e D a gente só cita aqui nesse comecinho, nessas primeiras videoaulas, mas é bom você saber. O que acontece aqui, ó? Aqui neste caso, U e V, as variáveis de cima, elas são o quê? Chamadas de variáveis dependentes, ou seja, U, V são variáveis dependentes, certo? E X e Y variáveis independentes, tá certo? Então, estão aqui exemplos de equações diferenciais, certo? O que acontece? Se eu mudar um pouquinho essa definição aqui, eu vou ter um conceito, eu vou poder agora afunilar um pouco mais. Pô, equações diferenciais, beleza, mas existe um subconceito dentro desse aqui? Sim. Existem dois tipos de equações diferenciais que a gente costuma estudar, dividir, né, em dois grandes grupos, que é as equações diferenciais ordinárias e as equações diferenciais parciais. Essencialmente na disciplina a gente só vê as ordinárias. Porém, elas estão praticamente dentro dessa definição. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, uma equação que contém derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma... Se eu trocar aqui por única, né? Deixa eu só fazer aqui. Então, eu vou apagar aqui esse restante. Então, guarda isso aí. Só vou aproveitar um pouquinho essa definição aqui, tá certo? Para eu não refazer ela toda de novo. Agora a gente vai falar das equações diferenciais ordinárias. Então, uma equação que contém derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma única variável independente é chamada de equação diferencial ordinária, ou EDO. Então, note que a definição é bem parecida com a outra, porém eu não tenho mais a liberdade de derivar em relação a várias variáveis independentes, mas somente uma. Certo? Então, exemplos aqui de EDO. Você pode estar verificando os exemplos anteriores, quais eram EDOs e quais não eram EDOs. Só que assim, você vai ver que não é tão difícil, porque a própria letra que eu utilizo já denuncia um pouco qual tipo é. Então, por exemplo, ó, são EDOs as seguintes equações. Por exemplo, se eu pensar nessa equação aqui, ó, dy dx menos y igual a 3. Por que ela é? Ó? Quem é a variável dependente aqui? Ó? É o y, então é uma ou mais, então a dependente não tem problema. Então essa aqui é a variável dependente. Quem é a variável independente aqui? Y. Só tem ela? Beleza. Então isso aqui é uma EDO. Né? Letra B. Se eu pensar agora no exemplo assim, ó, d2y dx2 mais 5y dy dx mais y igual a 4x. A mesma coisa, ó. Olha as diferenciais aqui, ó. Então, é um EDO, porém, quem é a variável minha dependente? A variável o quê? Y. E a variável independente é a x. Então, essa aqui é a minha variável dependente, essa aqui é a minha variável independente. Eu acabei circulando a diferencial toda, mas é só a variável, né? Aqui. Certo? Então, aqui eu identifiquei. Então, também é uma EDO. A letra C, né? Se eu pegar um exemplo C, eu poderia pegar um exemplo assim, ó, du dx menos dv dx igual a 0. Perceba uma coisa interessante. Quem são minhas variáveis dependentes aqui? Ó? Agora eu tenho duas, a u
né? E AV. Essas duas variáveis, ó, são variáveis dependentes. Não contradiz a definição. Ele diz um ou mais, só que a independente só é x, ó. Perceba que aqui, ó, só tem x. Então, nesse caso, também é uma EDO. Tá certo? Então, as equações diferenciais de ordinárias, você vai perceber que se você organizar ela, se ela vier de organizado, que é o caso do item B, você vai perceber que o denominador dos diferenciais aqui, dessas derivadas, elas só figuram uma única variável. Certo? Por exemplo, eu poderia ter uma equação diferencial desorganizada, y menos x dx mais x dy igual a zero. Embora aqui você não esteja conseguindo perceber, você sempre tenta buscar algo, digamos assim, que lhe seja mais familiar. Por exemplo, se eu dividir todo mundo aqui pelo operador dx, então eu teria assim, y menos x mais x dy dx igual a zero. De novo, ó, coloquei na forma o quê? Como essas aqui. Claro que é interessante que a gente faça o seguinte, deixe o dy como sendo o primeiro termo. Então eu teria tipo assim, x dy dx mais y menos x igual a zero. Ou até mesmo passa o x para o lado de cá. Tá certo? Então, de novo, aqui está a minha variável dependente, aqui está a minha variável independente. Tá certo? Então ela pode vir desorganizada, como está aqui, é muito comum nos exercícios isso acontecer. A gente organiza e organizando essa coisa a gente percebe que tem duas variáveis, ou uma variável dependente e uma independente. Então também caracteriza uma EDO. Tá certo? O que não... Aí você deve estar se perguntando, tá bom, professor, então o que não é uma EDO? É uma equação diferencial, mas não é ordinária. É o que a gente chama de equação diferencial parcial. Também vai ser muito parecido com essa definição. A diferença é porque você vai perceber que vai figurar uma nova letra. Em vez de ser esse D aqui, vai ser uma letra sim. Então assim, não haverá muita confusão. Dificilmente você vai confundir a equação diferencial ordinária com a equação diferencial parcial, que é o próximo caso. Então, ó, vamos voltando aqui. Vamos ajustar essa definição aqui, ó. Certo? Aproveitando essa definição, fazer um pequeno refinamento dela. Uma equação que contém derivadas diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a duas ou mais. Então, antes era uma única, agora é duas ou mais. Perceba que é o complementar, né? Tudo que completa. Ou você tem só com uma, em relação a uma variável independente, ou em relação a mais de uma. Então, são os dois casos. Em relação a duas ou mais variáveis independentes, é chamado de equação diferencial parcial, ou, na sigla, EDP. Certo? Então, vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Então, são EDPs, né? Os seguintes exemplos. Se eu pegar aqui a função du dx mais dv dy igual a zero. Observe aqui o seguinte, ó, variável dependente não tem problema. Eu tenho duas variáveis dependentes e também tenho duas independentes, ó, x e y. Então, u e v são variáveis dependentes e x e y são variáveis independentes. Mais de uma, não é? Duas ou mais. Então, isso é que caracteriza o fato dessa equação ser uma EDP. Certo? Então, caracteriza essa equação como EDP. Item B. Eu poderia ter assim, ó, dv dt mais dv dx igual a zero, por exemplo. Uma coisa interessante é pensar como é que é a cara de uma função dessa. Uma função dessa é uma função que vai de R2 em R2, por exemplo. Tipo assim, uma z de xy igual a, tipo, alguma coisa que é um u, né, de xy e uma v de xy. Então eu tenho duas funções u e v que podem depender, claro, u pode depender só de x, v pode depender só de y, mas assim, a grosso modo, de modo geral, u pode depender das duas variáveis e v pode depender das duas variáveis. Não quer dizer que vai depender. Então é esse tipo de coisa que eu estou tentando. Quem é a
o indivíduo que quando eu jogar ele aqui, por exemplo, pensando em termos de uma função, daria, né, 0. Quem seria essa função? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui uma variável dependente, que é só V, né? V já apareceu, circulação uma vez aqui, né? E aqui duas variáveis independentes. Então, isso aqui também é uma EDP. Tá certo? Aí você pode estar pensando, ô professor, como é que seria a cara dessa função? Seria uma função mais ou menos assim, ó. Uma função z de tx igual a uma certa função de v. Aí seria tipo assim, uma certa composição. Essa função v seria uma composição de tx e ty, mas só saía uma coordenada. Aqui saíram duas, sei lá, para dar um exemplo, seria uma f de x vezes uma f de y, uma função, né? V de tx, ou y não, né? Tx, ou txy, mas é tx. Então, esta função z ali, ela seria uma função que entraria dois objetos aqui, eles seriam trabalhados, sei lá, t vezes x, t ao quadrado mais x ao quadrado, alguma coisa que sairia, entraria R2, duas variáveis, e sairia em R, aqui, ó. Aqui entrou duas variáveis, por exemplo, e saiu duas variáveis. Mas ambas são equações diferenciais parciais. O que eu posso dizer aqui é o seguinte. De modo geral, a segunda definição ela é vista agora e a gente não vê mais na disciplina. Por quê? A disciplina aqui ela trata das equações diferenciais o quê? Ordinárias. Então a gente vai ver métodos para trabalhar o primeiro caso que a gente deu e não necessariamente o segundo. Tá certo? Então é isso aí. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Dá uma olhada no livro, que vai ter mais exemplos, né? Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.